O Felipe Maestro, que foi apresentado oficialmente pelo Vasco agora de manhã, né? Exatamente, como diretor técnico, aquela função que a gente falou, que vai ser o elo do grupo, do treinador. Inclusive, eles tiveram uma reunião ontem com o Álvaro Pacheco, direto para a diretoria. Eles vão responder ao Pedrinho, né? O Pedro Martins também é o cara que vai cuidar mais dos contratos, desse mapeamento de mercado. Mas o Felipe vai ter um papel importante aí desse resgate de identidade no Vasco da Gama. Já falei para mim, não acho isso ruim, acho que o Felipe... Acho não, tenho certeza, é o maior campeão da história do Vasco, vai conseguir passar essa identidade, mas o Vasco precisa de muito mais. O Vasco não precisa só de uma reformulação nesse papel de diretor técnico, precisa de uma reformulação no departamento de scout, na tecnologia dentro do elenco para o acesso aos próprios jogadores, precisa de mais jogadores, de mais contratações, já falei isso aqui, não adianta só ter o Felipe Coutinho, tem que trazer mais 4, 5 atletas para encorpar esse grupo. Eu acho que o Felipe ele é um braço de um trabalho de reformulação no departamento de futebol que tem que ser profundo. Não dá pra gente achar normal tudo que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama, porém eu gostaria muito que o Felipe ainda estivesse em forma para poder ajudar a gente. Mas eu acho que ele tá, hein? Não, em Felipe, forma ele tá. Ele deve jogar que mais do que 70% aí do futebol brasileiro, mas acho que não aguenta mais na questão física. Eu vi muito torcedor, muito não, mas alguns falando, isso não resolve o problema agora do Vasco. Mas eu acho que como você tem tanto problema, você tem que ir resolvendo os focos, né? É isso aí. O futebol não é feito só né? com o que acontece dentro de campo. O futebol ele é feito no resgate de identidade. Eu acho que isso é importante, você passar isso para os jogadores, e o Felipe pode fazer isso muito bem. Eu acho que esse é o caminho que o Vasco tem que trilhar, o resgate da identidade. Não na sua cultura de arquibancada e muito menos no coração do seu torcedor. Pelo contrário, ele é sempre o que pega o Vasco e carrega o Vasco por conta do conhecimento do vascaíno em relação a tudo. Agora, o que a gente entende, e eu acho que passa muito de vários momentos do Vasco, como uma fala de um treinador dizendo: hoje São Januário é hostil, aqui é um lugar hostil, mas gente... você não precisa conhecer muito de Vasco para saber o que é São Januário num jogo. E é assim. E essa é a maior magia do Vasco. Eu acho que do maior trunfo do Vasco da Gama é isso. É São Januário ser hostil mesmo. Ninguém vai ficar lá. Oi, queridos, corram. Né? Não é? Não. Você não lembra dessa fala? Lembro do Maurício Barbieri, falou correto? Muito por aqui, Não, exato. é hostil sim pro adversário. Nunca vai ser hostil Mas são nessas pequenas coisas que a gente entende que precisa acontecer esse resgate de identidade internamente. Claro, e eu acho que por exemplo, eu vou ser bem sincero, no primeiro momento estranhei a chegada do Felipe, não sei se era muito a favor, mas depois lendo, ouvindo as pessoas, mudei totalmente de opinião. A chegada do Felipe vai ser totalmente benéfica para o Vasco da Gama, para o ambiente, para o vestiário, justamente esse elo aí com os jogadores. Eu acho que falta isso mesmo, de fato, os jogadores entenderem a camisa, a grandeza da camisa, a grandeza do clube Vasco da Gama, porque de fato em alguns momentos parece que os jogadores não entendem isso, sobretudo os estrangeiros. Mas a chegada do Felipe vai reforçar demais essa cultura no vestiário. O ponto é o seguinte: existe uma incerteza também. Eu não sei se um dia 7-7 pode voltar. Fica essa incerteza sempre. Agora, além de trazer Felipe, o Vasco tem que se preocupar também em reforçar o elenco. O elenco é fraco. Vocês há de concordar comigo que com esse elenco o Vasco não vai brigar por nada a não ser ficar na Série A novamente. O que o torcedor vascaíno não merece sofrer de novo. Mas a gente já debateu isso aqui ontem. Enfim, agora é melhorar o elenco, a chegada do Felipe vai ajudar nos bastidores e que o Álvaro Pacheco tenha um pouco de paz para trabalhar. Existe uma coisa chamada mentalidade dentro do futebol brasileiro que o Ramon Dias conseguiu resgatar isso no Vasco. Ele conseguiu resgatar isso porque o trabalho que o Ramon Dias fez no ano passado, ele não era só de vamos trabalhar aqui o técnico e o tático, era um resgate de confiança, de mentalidade. E a gente pode falar aqui por que eu acho tão absurdo o 6-1 que aconteceu além do investimento. Cara, o Vasco já teve times muito piores que conseguiram bater de frente com o Flamengo e não passar essa vergonha. Em 2019, o melhor time do Flamengo aí no século, o jogo foi 4-4. O Vasco tinha um time muito pior do que tem hoje em dia. Exatamente. Mas por quê? Porque tinha uma mentalidade vencedora ali do Vanderlei Luxemburgo. Entre outros, a própria época do Felipe, que ele voltou aí pro Vasco da Gama, o Vasco conseguiu ganhar do Flamengo algumas vezes. Cara, a época de Nenê, Rafael Silva, Riascos, o Vasco conseguiu vencer o Flamengo porque tinha mentalidade vencedora na época do Jorginho. Enfim, o futebol não é só dentro de campo. A mentalidade, ela faz muita diferença. Não se acha um Ramon Dias em qualquer esquina. Por isso que eu achei um absurdo demitirem em 14 minutos esse treinador. E agora é o Álvaro Pacheco que vai ter que entender o tamanho do Vasco. Eu acho que o Felipe pode ajudar ele nessa missão. Inclusive, Pedrosa, eu não mencionei isso aqui ontem.
Mas eu acho que, além dos jogadores, o CEO deveria ser cobrado Não, pela ele torcida. deveria ser demitido, Vene. É um absurdo pelo trabalho o horrível que ele faz. Gente, a demissão do Ramon Dias, tudo bem. O Ramon passou por uma vergonha dentro de São Januário, ele era o treinador, ele errou naquele dia, tudo bem. Mas nada justifica a saída dele. Perfeito. A gente via o Ramon Dias tendo poder em cima do elenco e ele tirava leite de pedra. Agora, com a chegada do Álvaro Pacheco, é mais uma incerteza. A saída do Ramon Dias foi péssima para o Vasco. A gente estava falando de um treinador que conseguia dar conta do recado. Inclusive, o CEO deveria ser cobrado por conta disso. Boa noite, família vascaína! Venham assistir e conferir as principais informações do nosso Vasco da Gama. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal e me digam a cidade que vocês moram. Para mim responder geral, torcida vascaína, é o seguinte: vamos torcer para que agora o Felipe Maestro, ao lado do Pedrinho, possa fazer, sabe, possa dar a volta por cima, que esses dois que assim surgiram no Vasco da Gama possam tirar o Vasco da Gama dessa situação de uma vez por todas, possa dar a volta por cima com o Vasco da Gama, como patrocínio master chegando, jogadores top de linha chegando, dívidas sendo quitadas, sabe, organizar a casa para que daqui para frente o Vasco possa ser respeitado em todas as áreas. Não só com a torcida gigante que tem, só que assim, dentro de campo, os adversários olhar pro Vasco, caramba, é o Vasco. Olha os jogadores que estão do outro lado. Gente, tomar goleada pro Criciúma, tomar virada pro Água Santa, pro Nova Iguaçu. O Vasco não merece isso. O torcedor não aguenta mais. Então assim, chegou a hora do Vasco, Pedrinho com o Felipe Maestro e companhia, tirar o Vasco dessa situação de uma vez por todas. Não é só esse ano não, é daqui pra frente. Nunca mais retornar nessa situação. Essa que é a verdade. O torcedor vascaíno não aguenta mais. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, família vascaína. Eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus.